E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Nicole Snauer e sejam bem-vindos ao canal La Original, onde a diversão encontra a curiosidade. Você sabia que durante a Segunda Guerra Mundial, uma revolucionária brasileira que lutou pelo comunismo e contra o regime de Adolf Hitler? Se você ainda não conhece essa história, fica aqui no vídeo e aproveita para já deixar o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma história ou curiosidade apresentada aqui no canal. E bora pro vídeo! Olga Gutmann Benário nasceu em 1908, em Munique, ainda na era do regime alemão. Filha de um advogado bavário e uma mulher judia, desde a adolescência demonstrava interesse por política. Aos 15 anos se juntou ao grupo Schwabing, um grupo feminino formado por jovens comunistas, e aos 16 se juntou à Secretaria de Agitação e Propaganda de uma base operária na capital de Berlim. Benário lutava, acima de tudo, contra a extrema-direita alemã. Sua posição política levou a uma perseguição, onde conseguiu proteção no território da União Soviética. Em Moscou, Olga pôde estudar sobre o marxismo e treinamento militar. E também Moscou recebeu a sua mais famosa missão, garantir a volta segura do revolucionário Luiz Carlos Prestes. Vale lembrar que o Luiz Carlos Prestes foi embora do Brasil após um conflito com o até então presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, em relação à Revolução de 1930, que levou ao fim da República Velha. Enquanto Prestes defendia uma revolução socialista ao lado do povo, Vargas buscava favorecer a classe burguesa. Após a Revolução e a ascensão de Vargas à presidência, Prestes se mudou para a União Soviética, onde, assim como Olga, aprimorou seus estudos nas doutrinas marxistas. De volta a 1934, o plano era que Olga fingisse ser esposa de Luiz Carlos. Durante o seu retorno clandestino ao Brasil, porém ambos se apaixonaram de verdade durante a viagem. E ao chegarem ao Brasil, casaram-se oficialmente. Linda história de romance, né? Em 1935, Luiz Carlos Prestes ficou responsável por um levante socialista que visava derrubar o governo de Getúlio Vargas, que ficou conhecido como Intentona Comunista. Porém, o levante foi um fracasso e o casal Prestes e aliados passaram a ser perseguidos pelas autoridades. No ano seguinte, 1936, Luiz e Olga foram presos, interrogados e torturados pela polícia. Na época, Olga estava grávida. Vendo a resistência de Benário em cooperar com a polícia, o até então presidente Getúlio Vargas, que estava em seu primeiro mandato, ordenou que a deportação de Olga de volta para a Alemanha. Em Hamburgo, foi recebida pela Gestapo, a polícia secreta oficial da Alemanha nazista, que levou até a prisão de Barnstrasse, em Berlim. Em novembro do mesmo ano, Olga deu à luz a sua filha com Prestes, Anita Leocádia Prestes, que anos mais tarde tornaria-se historiadora e contaria a história de sua mãe para o mundo. O governo nazista planejava enviar a criança para um orfanato, mas a criança foi devolvida para a família após pressões organizadas pela avó paterna. Olga foi transferida diversas vezes em campos de concentração, até a sua trágica morte no ano de 1942, em uma câmara de gás em Berburg. Apesar de sua história não ter tido um final feliz, Olga Benário tornou-se um exemplo de luta e resistência em um dos momentos mais assustadores da história, e cravou seu nome como uma das figuras brasileiras mais importantes do século passado. Gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história apresentada aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!